salve galera, André Brito aqui na área novamente para falar sobre felicidade. Esse é o Endcast, o podcast da felicidade e o seu lugar é aqui. Hoje nós estamos muito importantes, pessoal. A gente recebeu um convidado hoje que veio de longe para conversar sobre felicidade aqui com a gente. Ele que é o esposo da Karina, filho da dona Marilza e do senhor Barradas, que já está assistindo a gente lá de outro andar, né? Também o irmão da Roberta e da Gabriela, o neto da dona Meris. Tive até que perguntar como é que era a pronúncia, viu? Se eu não pronunciei certinho, a senhora me perdoa. E ele também tem como a sua assistente de marketing a Glice, que nos apresentou, inclusive. Eu quero apresentar para vocês Victor Barradas. Seja muito bem-vindo, Victor. Obrigado. Essa casa também é sua, viu? Fica à vontade aqui para se sentir em casa. Obrigado. E aqui eu queria já começar te pedindo uma ajuda. Conta mais pra gente, Victor. Quem é o Victor Barradas? O que você faz? Conta um pouquinho para nós, por favor. Boa noite a todos, né? Boa noite, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, né? Muito obrigado por esse convite. Meu nome é Victor Barradas, eu sou psicólogo, trabalho com dependência química, né? Transtorno de uso de substâncias, pós-graduando em avaliação psicológica, esposo da Karina e filho da Marilza. Boa, você tem que pôr no currículo. Realmente eu me importo, né? Não que as outras não, mas que realmente faz diferença na minha vida. E o meu dia a dia no trabalho é realmente este, né? Lidar com pessoas que estão passando por situações que muitas das vezes é interpretada de uma outra forma, né? Fantástico. E a saúde, ela vem para poder resolver os problemas da sociedade, né? Saúde mental, emocional, física, saúde financeira. Antes das gravações começarem, aliás, no caminho para cá, a gente estava conversando um pouquinho sobre isso, né? O quanto a sociedade, de uma maneira geral, está carente, né? De olhar para essa saúde emocional, de olhar para os detalhes mais simples da vida, né, Victor? Mas antes, deixa eu te fazer aquela pergunta clássica aqui da abertura do Endcast, se me permite. Conta para mim e para o público aqui do Endcast, Victor, o que é felicidade para você? Assim, se fosse para você responder de uma forma resumida, o que é felicidade para o Victor? Pensei muito sobre esse assunto, né? E para mim, felicidade é dar um abraço e receber um abraço de pessoas que se importam comigo e de pessoas que eu me importo. E também aquelas que eu passo a me importar e aquelas que passam a se importar comigo no dia de hoje. Uau. Né? Para mim, o que vale é o só por hoje. Uau. Show de bola demais. Um abraço. Um abraço pode mudar o estado de espírito de uma pessoa, né? Às vezes Muito o pedido legal. de ajuda às vezes é muito mais simples do que uma fala contínua, né? Só um abraço pode mudar, Acolher. acolher. Uau, fantástico. E se fosse para você falar um pouco mais, assim, de uma forma mais abrangente, dando um pouco mais de detalhes sobre a felicidade? Você que é um estudioso, né, da saúde emocional, de que forma que você poderia dar mais detalhes para nós do que é felicidade, Victor? Eu começo pelo dicionário, né? Pelo dicionário dizendo que a felicidade é um estado, né? Um estado de ser feliz, né? De bem-estar. E é o que as pessoas procuram, né? É o que nós procuramos, é esse estado de bem-estar. Aproveitando, então, já falando sobre a pesquisa que eu fiz de campo. Conta pra gente, por favor, porque essa mesma pergunta, ela tem respostas que podem ser muito diferentes, né? Sim. Mas pelo que você estava me contando, também tem alguns padrões, né? Dependendo dos perfis, né? Você então desenvolveu uma pesquisa antes de vir para cá para colher opiniões de outras pessoas também sobre o que é felicidade para elas? Como é que foi isso? Perguntei para pacientes, familiares de pacientes, colegas, amigos, familiares, e a porcentagem de respostas semelhantes foi muito grande. Semelhantes? Né? Semelhantes. De que a felicidade está em pequenas coisas, está na família, né? Tá em estar com pessoas que você gosta, né? Liberdade financeira, liberdade de escolha. Né? Muitos responderam desta forma. A maioria foi nas pequenas coisas, que a liberdade está dentro de nós, não fora. Né? Então, falando mais sobre a felicidade, também concordo, né, que ela está muito mais dentro, não importa onde eu esteja, não importa como eu me sinto, né, diante daquele lugar, diante daquela situação, porque de alguma forma a sociedade vende
um tipo de felicidade, né? No Entendi. ter, em vez de ser, né? Sim, sim. Eu preciso ter, né, aquilo, né? Preciso competir com os outros, preciso ser melhor que os outros, né? Preciso me comparar com os outros para poder me sentir melhor, para poder ser feliz. E isso é uma grande mentira, né? Na verdade, eu concordo com o que o dicionário diz Uhum. e concordo com o que a pesquisa, né, as amostras nos disseram, né, que realmente é nas pequenas coisas que nós encontramos. Como agora, por exemplo. Sim, um momento simples, né? Onde a gente está conversando, né? E pode ser um momento feliz, né? Mesmo sendo um momento simples. Você estava contando para mim no caminho sobre um músico, né? Que estava tocando violino lá em São Paulo, né? Quando você passou pelo metrô, foi isso? Sim, E eu refleti, né? Quando você me contou isso, que o cara é um músico, toca um instrumento dificílimo e estava ganhando a vida tocando esse instrumento num metrô, né? E muitas pessoas podem julgar isso, né? Falar, o cara tá, sei lá, vivendo de pequenas contribuições, pequenas esmolas. Não, é o trabalho dele, né? Ele vive da arte dele, né? E isso é provavelmente algo que traz para ele uma felicidade, né? Que traz o sentido da vida dele, né? Ele não esperou um momento, por exemplo, para ir tocar numa orquestra. Ele toca diariamente no metrô e tá tudo bem, né? Ele é feliz assim. A gente poderia exercitar mais esse tipo de felicidade nas pequenas coisas, né, Victor? E para essas pessoas, quando você lida, seu trabalho hoje é focado em pacientes que são adictos, né? De que forma que você percebe assim a busca por essa felicidade nesse público? Quais exercícios vocês propõem? Quais exercícios vocês praticam para buscar a felicidade? uma ótima, né, ótima reflexão, né? Porque é um assunto bem complexo e a vida, né, destes é bem complexa também, de uma forma geral, incluindo toda a família, né, toda a rede de apoio. As pessoas que estão em tratamento por dependência química, alcoolismo ou comorbidades, outros tipos de... nós estamos falando também da simplificação, né, da felicidade. E, para mim, o que eu percebo é que simplifica-se mais ainda, né, o processo de recuperação, né? Tem até ditos que falam que o programa de tratamento ele é simples, nós que os complicamos, né? Uma metodologia de 12 passos que é bem usada nos lugares que eu trabalho, né, nos centros terapêuticos. Então, buscar a felicidade, né, nestes é viver um dia de cada vez, literalmente, né? O jargão só por hoje. Sim, sim. É bastante conhecido, inclusive, e pouco praticado por muitos, né? E lá vocês buscam essa prática. Essa prática dentro de áreas da vida, né? Área espiritual, emocional, comportamental, financeira, emocional. Então, eu me percebo. E outro jargão também é o pedir ajuda, porque sozinho eu não consigo, né? E isso dar-se-á não somente na dependência química, né? Mas eu acredito que para todos nós, né? Uma ajuda é sempre bem-vinda, né? E pedir ajuda é um sinal de coragem, né? Não é um sinal de fraqueza. Né? Perfeito. É um sinal de coragem. Então, quando eu peço ajuda, né? Um abraço é uma ajuda. Eu recebo essa ajuda dentro do tratamento, né? Que a dependência química é uma doença biopsicossocial, né? Que afeta todas as áreas da vida do indivíduo. Fala mais sobre isso, biopsicossocial. Ela é biológica, tem herança genética, né? Mas isso não significa que a pessoa, de fato, desenvolverá uma dependência. É mais uma predisposição, como se fosse um interruptor de uma lâmpada, né? Eu posso usar a primeira vez e gostar muito e virar um adicto. Como não, também. Então, tem irmãos que um é e o outro não é, né? Ou seja, não os dois desenvolveu. Biologicamente teriam ali a predisposição, um desenvolveu, o outro não. Sim. A parte psicológica é a parte das emoções e do comportamento, né? As emoções seria a obsessão pelo uso. Então, a pessoa ela passa o dia pensando em meios e formas de usar, né? Montando planos, né?
E sempre são bons planos, né? Nunca é um plano que vai prejudicá-la. É sempre um plano de que vai dar tudo certo, vou ficar até tal hora, né? Tal hora eu chego em casa, o lugar, né? O investimento financeiro. São otimistas, então, digamos, poderíamos dizer que sim ou não? A obsessão é bem isso mesmo, né? Acredita muito naquilo, que se fosse contar para uma outra pessoa esse plano, a pessoa diria, não, esse plano não vai funcionar. Entendi. Mas a mente do adicto, ele acredita que funciona. E muitas das vezes, não. E a parte comportamental é a compulsão, que é aí onde não funciona. Porque uma vez que o alcoólatra, por exemplo, ele ingere a primeira dose, ele determina quando ele começa a usar, mas ele não determina quando ele vai parar de usar. E é aí que está o problema. E a parte social seria, né, desde a infância, a pré-adolescência, adolescência, as pessoas com quem conviveu, né? O ambiente, as influências. Escola, amigos, família também, né? Toda essa rede que às vezes pode ser de apoio, como às vezes pode ser destrutiva também. Que é o que se chama, no caso das destrutivas, de relações tóxicas, poderia ser enquadrado assim ou não? Sim. Você acha que a cultura, de maneira geral, né, a cultura de um país, por exemplo, ela favorece a que essas pessoas sejam mais ou menos suscetíveis a esse tipo de vício? Acredito que sim. Acredito não, com toda certeza. Pelos hábitos, né, do que é legal, entre aspas, né, culturalmente falando. É legal você ir para um churrasco e tomar uma cerveja, é legal você ir para um futebol e tomar uma cerveja no futebol. Esse tipo de situação é cultural, né, também, não é? Sim. O álcool, por exemplo, ele é usado sempre para comemoração, né? E também, né, em momentos de lamentações, né? Então, o álcool está sempre presente, né? Na televisão, no marketing, né? Nos filmes. E aparenta ser, né, aquele que está bebendo e aquele que não está bebendo, aquele que está, ele aparenta estar feliz, né? Ele tem uma vida feliz, só que ele está eufórico, ele não está feliz. Entendi. Né? Pode até estar feliz naquele momento, né? Mas para o adicto, né, para o alcoólatra já é um pouco diferente, né? Ele vai alcançar a euforia e aí depois todo mundo vai embora para casa e ele continua, né? Que é a parte social, né? Ele já desenvolveu essa dependência, né? Que tem algumas fases, né? Começa-se com a fase do divertimento e experimentação, né? Começa com a adolescência, por exemplo. As pessoas que são mais tímidas, né? Usam uma substância. Para se sentirem mais soltas, mais à vontade. Aí consegue-se, né? Aí depois vem a fase de usos esporádicos, em eventos, né? Então, se tem uma festa, um aniversário, que é aí para comemoração, né? Usa-se. Depois vem os eventos regulares. Então, começa a ter datar, né? Todo sábado, domingo. Aí depois toda sexta, sábado, domingo. Toda quinta, sexta. Né? Não tem o sextou, né? Então, e aí depois disso vem a dependência. Só que o grande problema é que essa fase do datar, o início do uso, e a dependência, a pessoa não percebe. Porque entrou na rotina dela, ela acha que ainda consegue parar a qualquer momento, mas já está dependente. E essa frase é muito usada, né? Eu paro quando eu quiser. Então, o pedido de ajuda, né, é nesses momentos, né? Ó, sozinho eu não estou conseguindo, eu preciso de uma ajuda, eu preciso fazer uma psicoterapia, eu preciso de uma intervenção médica, né? Eu preciso da rede de apoio da minha família, eu preciso evitar os lugares que eu estava frequentando, alguns tipos de pessoas que também... porque acontece o quê? A pessoa, quando está na dependência, né, no vício, ela começa a se aproximar das pessoas que concordam com o seu vício e se afastar das pessoas que discordam. Né? E normalmente começa dentro de casa. Né? Então ela começa a se afastar do pai, da mãe, dos irmãos que não concordam com o seu uso. E se aproximar dos amigos, pseudo-amigos, que estão incentivando que ela faça uso mesmo. Né? E aí começa a desestruturar as famílias. Então o uso de álcool e droga é algo muito sério, né? Então, né, você perguntando, né, o que a sociedade implica em... Isso tudo começa pela educação, né? Educação, saneamento básico, a moradia, alimentação, saúde. Essa deficiência que nós temos, né, no nosso país, ela corrobora para que
O cara trabalha o dia inteiro e tome uma no final do dia. Pra dar uma relaxada. É. Pra ser um momento de lazer. O cara busca como se fosse um momento de lazer. Tem pessoas que vão beber a vida inteira, não tem problema nenhum. Vão usar alguma substância a vida inteira, não vão ter problema nenhum. Né? Esses não é essas pessoas que eu estou falando. Sim. Eu estou falando das pessoas que tiveram problemas. Né? Mas o interessante é que existe solução. E que pode se pedir ajuda, né? Que não é, como você disse, é um ato de coragem pedir ajuda, né? Já que se tornou um... A gente pode chamar isso de uma patologia, até te perguntei isso antes de começar a gravar. Chegou nessa fase, né? De eventos datados ali, que se tornou uma rotina, a pessoa não percebeu, mas já está dependente. Esse momento é o momento que se torna uma patologia? Sim. É tratado como... culturalmente, né, eu percebo, assim, de quem não é especialista no assunto, existe um hábito da sociedade de tratar isso como um preconceito, né, Victor? De olhar para esse adicto e achar que ele não quer parar, né? Que ele faz uma escolha por continuar usuário, enfim. Como que é isso para você que está inserido dentro do contexto, cara? Conta para nós, assim, como é que a gente pode ajudar essas pessoas a entender, né, tanto os familiares quanto o próprio usuário, que sim, se trata de uma patologia. Sim, como eu disse, né, é uma doença biopsicossocial, né? Tá dentro do manual né, do DSM, CID-11. É uma doença, só que é entendida como uma doença para aqueles que estão vivendo e para aqueles que estão tratando. Porque para a sociedade ainda existe uma dificuldade muito grande, né? Até para a própria família entender inicialmente, né? Que já não é mais o indivíduo que não consegue mais tomar suas decisões por si só. Né? Parece que existe uma energia dentro dele, que é a doença. Né? É um sintoma. Né? É como se estivesse espirrando e com dor de cabeça. Eu não estou controlando mais isso. Aí o médico vem e passa uma medicação para eu parar para eu parar de espirrar. E aí depois ver o vírus, né? O motivo do qual eu estava espirrando, né? E com dor de cabeça. Fantástica essa analogia, cara. Então, a vontade de usar é o sintoma. É o sintoma. É aquela fissura, né? Chamamos de fissura. O pensamento... Aí vem o pensamento obsessivo, né? Eu preciso, eu tenho. E aí, qualquer estímulo do ambiente que propicia uma desarmonia, um mal-estar, ou também uma alegria, ou querer comemorar. Então, é muito ambíguo isso. Né? O que torna muito mais difícil de tratar. Porque tudo é motivo, né? Só que para a pessoa, o interessante é quando a pessoa percebe que já se tornou um problema. Quando ela começa a encontrar prejuízos na sua vida. Aí ela começa a ter prejuízos primeiro no trabalho, né? Não vou dizer primeiro no trabalho, primeiro na família mesmo, né? Dentro de casa. Dentro de casa que vão começar a perceber, né? Mas eu diria no trabalho por conta de, às vezes, não chegar no horário, às vezes, né, chegar com não tanta disposição, né? Às vezes não conseguir ir trabalhar, né? O dinheiro já não rende mais. E isso a família vai observando e, né? Se for um pai de família, então, é rápido já os prejuízos, né, que esse indivíduo trouxe para si e para os outros, né? Desde prejuízos, nesse caso você está citando, por exemplo, as faltas do trabalho, né? O absenteísmo vai causar uma perda material, uma perda financeira, né? Tem o dinheiro que ele vai gastar com o vício, que também diminui a renda familiar ali, então ele está tendo uma perda financeira nesse sentido também, mas tem as perdas mais significativas da ausência dele de casa, às vezes de se tornar uma pessoa diferente daquilo que ele é, né? Ou às vezes agressivo, às vezes, enfim. Às vezes chega em casa, passa direto, vai pro quarto, não brinca mais com o filho, não olha o caderno, não dá mais um abraço na esposa, se torna apático, né? Ele está ali, mas não está ali ao mesmo tempo. Está ali. E ele vai ser cobrado por isso. Aí é onde, né, começa a ter as discussões, né? Porque qualquer família que vê o seu ente querido passando por isso vai questioná-lo, né? Espera-se, né? E como mecanismo de defesa, né, ele racionaliza, ele justifica, né?
Até porque ele tem aqueles planos que você comentou anteriormente que tudo vai dar certo, né? E que ele para quando ele quer. Então, esses mecanismos de defesa, né, de racionalizar, eu uso com o meu dinheiro, eu não estou tendo problema nenhum, né, justificar, eu uso porque, por exemplo, no final de semana tem uma discussão em casa, ele cria uma discussão para poder ir para o bar e passar o dia. Uhum. Né? Então, eu uso porque o meu patrão é muito rígido, eu uso porque minha vida não é boa, eu uso e vai criando justificativas, Porque né? minha mãe pega muito no meu pé, porque minha esposa é muito controladora e cada um arruma o seu próprio Cria um motivo. motivo, Então, essa fase é a fase mais difícil, né? Até o indivíduo, né, ou tendo uma conscientização externa, né, ou ele se percebendo mesmo. Mas o tratamento ele começa a funcionar quando ele se percebe. Né? Eu posso dizer isso na prática. Né? Eu tive uma experiência semelhante, né, e comigo aconteceu da mesma forma. Né? Quando se percebe, é O quando tratamento faz sentido. faz sentido. Porque até então, se eu não estou percebendo que aquela vontade que eu tenho, o hábito que eu tenho, são sintomas de uma doença, eu não tenho por que me tratar, né? Eu não tenho por que mudar, tá tudo ok, né? Sim. E seguindo aquela mesma analogia, né, que você falou do espirro, da dor de cabeça. Se eu acho que esse espirro e essa dor de cabeça não tem problema nenhum, não tem por que parar com o espirro e a dor de cabeça, né? E aí, né, discorrendo sobre isso, né, estamos vendo o espirro e a dor de cabeça. Agora, o vírus, né, o que seria o vírus para o dependente químico? Né? O que o motiva hoje para continuar usando, vendo os prejuízos? Aí nós podemos chegar até o morador de rua, que se chegar lá oferecendo uma ajuda, ele não quer, ele prefere ficar ali. Então, aqueles que já têm prejuízo e continuam nesse prejuízo, por que ele continua nesse prejuízo? Por que ele continua ali? Ele já começou a perceber, né? Ele já começou a ser questionado, né? Pode ser que já fez um tratamento, 2, 3 e continua. Tem recaídas. Por quê? Qual que é esse vírus? Né? Que seria né, a própria dependência química, mas quais são essas questões emocionais que o levam, né, Tem um gatilho que starta tudo isso? Porque, assim, também na prática, né, existe um momento que você sente uma falta, um vazio existencial, e você tenta preenchê-lo com uma substância. De alguma forma, por um momento, aquilo né, acontece. Funciona. E aí depois aquilo acaba. E aí você volta a sentir o vazio. Quando você está num lugar que você planejou, né, que era aquilo que você queria, você está com a substância na mão, você está com as pessoas que você queria, no lugar que você queria, da forma que você queria, e você sente um vazio naquele momento, ali você está preparado para parar. Porque ali você percebeu que não vai preencher. E é onde põe você para pensar, te põe para refletir. Mesmo eu estando onde queria, estando com a quantidade de substância que eu queria, já não tenho mais aquela alegria anterior, aquela euforia do início. Agora eu encontro o vazio. Aí é onde a pessoa começa a encontrar isolamento, começa a se afastar até das pessoas que usavam com ela. Né? E quando encontra esse vazio com substância no lugar que desejava, é muito mais fácil a pessoa perceber que ela alcançou um fundo de poço. E são essas emoções, né, que durante toda a vida do indivíduo, né, desde a infância, adolescência, foram construídas, seus traumas, né, ou seus desejos reprimidos, é ali que tem que ser tratado. Né? Então, primeiro trata a emoção, para depois tratar o comportamento. Né? Você falou em traumas ou desejos reprimidos. Então, não necessariamente apenas traumas. Não necessariamente apenas trauma. Fala um pouquinho mais sobre isso, Victor, por favor. Traumas, né? A própria palavra já, né? Acho que traumas, a sociedade em geral está bastante acostumada a ouvir, né? Ah, fulano é assim porque provavelmente teve algum trauma. E esse trauma pode ter sido algo que... uma violência, um abuso, algo que ela viu ou sentiu, né? Mas e
E essa questão dos desejos reprimidos, eu confesso que eu fiquei interessado nisso, cara. Como que um desejo reprimido pode depois se tornar um problema nessa proporção? Primeiro a gente observa a cultura, né? De onde estamos. Né? As regras, as leis, as normas, né? Os valores da sociedade. Uhum. E a partir daí é esperado um comportamento. Temos a religião também como um exemplo, né? Do que é esperado de cada região do mundo. O que pode, o que não pode. O que pode, o que não pode. Então, nós temos vários exemplos que denotam a existência de um desejo reprimido. Hoje está sendo muito falado sobre a sexualidade, né? Sim. Então, isso é um desejo reprimido, aquele que dentro de casa não consegue dizer, né? Expor para a família. As suas próprias preferências. Ou vontades, ou desejos vontades, nesse caso. os seus desejos. Ou ser quem realmente é. E aí passa tempos da vida guardando aquilo para si e isso gera um trauma, né? Então, o desejo de ser quem quer ser, de ser feliz, né, passa a gerar um trauma, porque tem a cultura, né, machista, né, homofóbica, que vai dificultar essa pessoa, né? Ou como, por exemplo, tinha uma paciente que estava na clínica, ela era médica, né? O pai médico, a mãe médica, e por incrível que pareça, o sonho dela era fazer malabares. Queria ser artista de rua, né? De circo. Podia estar no Circo de Soleil também, né? Sim. Né? Mas para a família isso seria um absurdo. Até porque os pais eram médicos, imagina Isso ela... é real, né? Eu convivi com ela há 6 meses e ela falava muito sobre isso. Ela, não, eu não quero ser médica. Eu me formei, mas eu não quero. Caramba, né? Então, às vezes até o nosso trabalho, né? Estamos num lugar onde que não queremos, né? Às vezes estamos com uma pessoa que às vezes também não, né? Por algum motivo estamos, mas não desejamos estar. Isso tudo pode se tornar gatilho para uma compulsão, seja ela por qual substância for, né? Sim. Caramba, cara. E se a gente for pensar em desejo reprimido, a gente pode encontrar vários. Primeiro, se a gente for fazer tudo que a gente pensa, né? Vira uma... né? Eu até faço uma brincadeira, né, no meu trabalho, assim. O dia que eu conseguir, né, manter uma linearidade naquilo que eu penso, no que eu falo e no que eu faço, aí tá brilhante. Porque é tudo contrário, né? Uhum. Eu penso uma coisa, falo outra, faço outra diferente ainda. Tem lugar que eu posso falar, tem lugar que eu não posso falar. Tem lugar que eu posso ser eu mesmo. Afastei o microfone para comer, esqueci de voltar. Tem lugar que eu posso falar que eu gosto de determinadas coisas. Tem lugar que eu não posso. Aí no trabalho eu tenho que ser outra pessoa. Tudo isso vai criando Os papéis, né, da sociedade. Os papéis que eu executo. Caramba. Realmente é muito complexo, né, Victor? É muito mais complexo, né, do que tentam vender, né? A cultura, né, que a gente tem hoje em dia de simplificar muito, né, as coisas no sentido assim de que é assim, tem que ser assim, a gente tem que aceitar que é assim, né? Você lida muito com isso, tipo, já aconteceu de pacientes falar para você que foi graças a esse tipo de pensamento, né, que a família forçou ele a pensar dessa forma, que tinha que, igual esse caso dessa médica, né? Que ela tinha que ser médica, foi por causa disso que ela se refugiou num vício. Ou não? Pode ser colocar dentro, né, de outros motivos. Não é um motivo, né, único, né? Pode ser que por esse motivo ela se aproximou de outras pessoas, ela teve, né, oportunidades, porque para poder usar uma substância pela primeira vez, você tem que estar perto de alguém que faça esse uso. Uhum. Dificilmente alguém vai buscar. Nas amnésias que eu faço na clínica, eu tenho uma pergunta que quando foi a primeira vez que você usou? Qual foi o motivo? Curiosidade? Uhum. Alguém ofereceu? Até hoje, nunca ninguém respondeu. Eu tive curiosidade e fui sozinha. Mas como você sabia quem vendia também? Então, já está, de alguma forma, né? E o álcool sempre vem em primeiro lugar, né? Normalmente, o alcoólatra ele julga que quem fuma crack, por exemplo,
é o problema maior, né? Hum. Só que dentro das clínicas, a maior porcentagem de pacientes são alcoólatras. E a pessoa percebe que ela é alcoólatra quando ela já está com mais idade. Ela construiu uma vida e aí foi, né, foi aumentando a dependência. Agora, a pessoa que fuma crack já logo cedo começou a fumar, já começou por conta da própria droga, já ter prejuízos imediatos, né? E aí existe a comparação, né? O álcool não é né? Agora uma química, por exemplo, é realmente um problema. Então, não é uma verdade, né? Na verdade, é o oposto disso, né? Então, Por que é o oposto? Porque o álcool é vendido como divertimento, experimentação, alegria, felicidade, né? Nunca tive um comercial. É muito mais acessível, né? E pode, né? Entendi. Aquela história que eu ouvia, pelo menos, né? Falar muito, hoje em dia nem ouço com tanta frequência, mas de que o álcool é a porta de entrada para outras drogas. Isso procede ou é só lenda? Essa pergunta é legal. Essa é boa. Essa é uma pergunta muito do senso comum, né? É a porta de... Não é a porta de entrada. Ou é a porta de entrada. Isso é intrínseco, porque como essa pessoa já tem a predisposição, independente se ela bebeu primeiro ou fumou maconha primeiro ou qual droga foi primeiro, ela vai desenvolver. Poderia ter sido outra. Qualquer uma. Né? Eu conheço pessoas que a primeira droga que usou foi o crack. A primeira, o cara resolveu experimentar. E experimentou o crack. Não bebia, não fumava cigarro. Né? Nossa. É que o álcool vai te propiciar, né, a ter acesso a outras drogas. Porque, normalmente, né, a cocaína, por exemplo, está inserida nesse meio. A pessoa começa a beber muito, ela fica bêbada. Aí, se está no meio, alguém oferece, né, sei lá, né? Fala, se você cheirar um pouco de cocaína, passa o efeito do álcool e você consegue curtir a noite de novo, beber de novo. E a pessoa vai, experimenta e vê que aquilo acontece. Realmente, ela, voltou. Né? E aí bebe de novo e aí fica nesse ciclo. Nossa. Beber e cheirar, beber e cheirar, beber e cheirar. Aí o álcool vira um gatilho para a pessoa que bebe. Né? Para a pessoa que cheira cocaína. Ela bebe, ela tem que cheirar. Isso porque no sistema nervoso central, né, na região mesolímbica, né, onde no sistema de recompensa, é liberado dopamina, serotonina, né, enfim. Né? Ela já conheceu uma substância mais forte. Né? É como se você comesse uma lasanha a vida inteira só a massa e o molho. E você gostou daquilo, como se fosse um macarrãozinho. Mas aí um dia falaram para você, se você colocar presunto e queijo, vai ficar legal. Animal. Aí você comeu e falou, nossa, não quero mais só a massinha, né? Não quero mais só a massa. É isso. Vai conhecendo outras drogas químicas de mais potência, vai misturando, vai liberando mais dopamina, como bombas de dopamina, o cérebro vai aprendendo a lidar, a viver daquela forma. E quer de novo. E quer de novo, quer de novo, quer de novo. Vai gerando recompensa, recompensa, recompensa. Até chegar ao ponto da adicção mesmo, né, onde o indivíduo ele já não... ele vive para usar, não usa para viver. Tudo que ele quer usar. É usar. Mais nada. É usar. Ou só consegue ter algum tipo de atividade se usar. O alcoólatra ele treme de manhã. Aí ele bebe, para de tremer e vai trabalhar. Né? O outro tipo de droga, essa pessoa nem consegue mais desenvolver nenhum tipo de atividade. Ela já vai para o isolamento total. Então, o cérebro fica pedindo, fica pedindo, fica pedindo. E aí, o processo de tratamento, primeiro a desintoxicação do organismo, né? E aí a gente vai entrar na paciente que queria ser artista, né? Vamos tratar suas emoções. Primeiro, os seus pensamentos, né? Como você enxerga e interpreta a vida, né? Quais são as suas crenças. Tem algumas crenças que nós temos e não sabemos que temos. Né? Por que você acredita nisso? Não sei, porque me ensinaram... Sempre foi assim. Sempre foi assim, por exemplo, você não vai ser ninguém, tudo que você põe a mão dá errado. São coisas que às vezes a gente ouve na infância por alguém e passa a vida. Eu tenho um exemplo de uma paciente que em arte-terapia, que é uma das terapias que eu aplico na clínica feminina. Arte-terapia? Arte-terapia. Material simples de arte, né? Folha, lápis, giz. Eu falo algumas coisas e elas transformam aquilo em arte. Não é um desenho para ser comparado imediato com bom, bonito, feio, né?
ou certo e errado. Uhum. Pode ser um desenho abstrato. Depois vai dizer o que quis, né? O que aquilo representa? E uma menina desenhou a mão dela. E aí depois eu fui perguntando, né? Por que essa mão? Quando foi a primeira vez que você desenhou essa mão? Qual era a sua idade? Quem viu? O que disseram para você quando você desenhou essa mão? Né? E fui explorando. Até ela falar. Minha mãe falava que onde eu colocava a mão eu destruía. Aí eu perguntei, quando você briga com seu marido, você pega as coisas com a mão e taca nele? Ela falou, eu pego o prato, o copo e jogo nele. Falei, você só joga, sempre você joga com a mão. Ela, sempre com a mão. Aí eu falei, então vamos fazer um trabalho simples, né? Vamos converter esse pensamento destrutivo aí, né? Um pensamento positivo. Fizemos filipetas, colamos na casa inteira, na casa de clínica, né? No quarto, no banheiro, ela fumava cigarro, no maço de cigarro, a frase, aonde eu ponho a mão, lá prosperará. E aí eu via ela e perguntava, fulana, ela, onde eu ponho a mão, lá prosperará. O dia inteiro, todo dia. Aí chegou um dia uma paciente que ela não tinha condição de comer sozinha. E aí essa minha tá dando comida para ela. Aí eu passei, olhei e falei, você tá dando comida para... Tô. Falei, com o quê? Ela falou, com a colher, né? Porque era uma sopa, né? Eu falei, mas você tá segurando a colher com o quê? Ela falou, com a minha mão. Eu falei, então, você tá abençoando uma pessoa agora. Tá prosperando. Com a sua mão. Nossa. Você tá abençoando. Aí Que ali massa. foi um insight que ela teve, falou, realmente... Isso não cabe para mim, né? São crenças limitantes que eu carreguei comigo e não sai de perto de mim agora. Passou a acreditar em outra coisa. Abandonou aquela crença e substituiu por uma crença positiva, né? Sim. Fantástico, Victor. Fantástico, cara. Quando você começou a falar, né, do álcool que possibilitou a pessoa experimentar a cocaína para tirar ela daquela, né, queda de energia que ele estava tendo ali por conta do uso do álcool, e aí isso se torna um ciclo, né, vicioso. Me veio a vontade de te perguntar se existe alguma correlação também com alta performance. Por exemplo, a pessoa às vezes não usou álcool, mas ela quer performar mais, ela quer entregar mais, ela quer se destacar de alguma forma. Isso pode abrir portas também para o abuso de alguma substância? Com certeza. Não só de substância psicoativa, mas como medicamento também. Né? Nós temos pacientes hoje que estão internando por vingança. Né? Porque acha que fica concentrado, né? Consegue estudar, consegue trabalhar. A cocaína também é muito usada no meio financeiro, né? Na hora que você falou, inclusive, eu lembrei do Lobo de Wall Street, que traz essas cenas, né, de uso de álcool e o pessoal tem que entregar, cocaína, né? tem que entregar o trabalho, tem que entregar aquela pressão, trabalha-se 12, 14, 16 horas e eu preciso entregar, não importa as horas. Não posso ter sono. Aí a família já, né, fica um pouco de lado porque eu preciso entregar, não posso ter sono, preciso, né? E aí vem a droga, né, que quando ela usa a primeira vez ela fala, nossa, resolvi meus problemas. Era isso que estava precisando. Era isso que estava precisando. Então a cocaína é muito usada nesse meio, assim como outros também, né? E a medicação hoje, né? Vinvanse, Ritalina, né? O que é esse é para o estudante, que está mais em alta, assim, né? Sim. No meio universitário, principalmente, né? É. O pessoal quer performar, né? E eu vejo até com... Nossa, eu acho muito preocupante, porque cocaína a sociedade entende como algo errado, né? O abuso de uma substância química proibida. Agora, o medicamento é vendido, né, nas farmácias com prescrição, com apoio médico, às vezes. É bem preocupante isso, né, cara? Essa cultura da performance, da alta performance. De que forma você sugeriria trabalhar essa questão, Victor, para a pessoa buscar outras formas de performar bem sem que tenha essa dependência química? Antes dessa resposta, a cocaína, ela era nos anos 70, né? Freud usava cocaína, né? E ele teve até um caso, né, de um amigo que ele sugeriu que usasse também, não deu muito certo. Era vendido nas farmácias cocaína como um medicamento. Eu estive num congresso um tempo atrás, falando de psiquiatria, né, principalmente esquizofrenia e as medicações que estão sendo usadas nesse momento. E mostrou-se comerciais da época, né, fotos
de Ritalina. E assim, super impactante, né? São 2 fotos, uma senhora com um monte de batata, triste, assim, né? Aparentando tristeza, assim, com a cabeça baixa. E a foto do lado, ela descascando as batatas, sorrindo. Aí, use Ritalina. Caramba. Você tá brincando, cara. Comercial, propaganda. Uma foto, né? Aham. Porque a mulher se vista como uma dona de casa, né? Então, descascar batata seria um trabalho árduo. Uhum. Então, esse trabalho você não consegue mais fazer, usa a medicação que você vai conseguir fazer. Até chegar num ponto, né, com crianças. Eu vi lá, né, as imagens. A criança triste ali, aí depois a criança feliz, brincando por conta da medicação. Nossa. Né? Então, agora, a sugestão, né, do contraponto disso, não que seja errado usar medicação, né? Quem vai Quando saber tem disso é o indicação, psiquiatra, né? sim. Se tem uma indicação médica, se tem um propósito, Sim. um objetivo, tem que usar. Tem pessoas que realmente precisam, Sim. né? Mas falando como adicção, né? E sem prescrição, vira uma droga, né? Uhum. Então, o contraponto disso é, primeiro, perceber, pedir ajuda, ter essa rede de apoio e, sim, buscar os profissionais que podem ajudar. O psicólogo ou psiquiatra vai entrar, né? Sim. E possivelmente ele vai medicar, né? Tem pessoas que realmente precisam de uma medicação e está tudo bem. E tá tudo bem. É importante a gente falar isso aqui também, né? Sim. E a medicação também psicotrópica, ela tem o objetivo de começo, meio e fim. A ideia não é a pessoa passar a vida tomando medicação, Uhum. né? Então, vem a medicação, a pessoa estabiliza, desintoxica. Aí vem a parte psicológica, da conscientização, de entender os traumas, né? Os desejos, o que pensa sobre a vida, né? Os propósitos. E aí vem a prática, né? E aí, a partir daí, surge uma outra fonte de ajuda, que nós estávamos falando antes, né? Que são os grupos de autoajuda, Show, cara. né? Que oferecem uma ajuda significativa. Você falou até de um número. Quantos são os grupos de apoio que existem que usam essa metodologia dos 12 passos? Existem hoje 48 tipos de grupos de autoajuda, né? Estão em 144 países. Uau. E traduzidos em 52 línguas diferentes. Que fantástico. Narcóticos Anônimos, Alcoólicos Anônimos, Neuróticos Anônimos, Jogadores Compulsivos, Comedores Compulsivos, Mulheres que Amam Demais. Aí, para estes grupos, tem os da família também. Naranon, Amor Exigente, CODA, Codependência Anônima. Então, tem os grupos para os adictos, né? E grupos para os familiares, que tornam-se codependentes. Sem querer ser codependente, torna-se codependente. A pessoa que convive com o dependente, Também ela vira um codependente. tem que ser tratada Tem que porque ser ela se tratada tornou também. codependente. Fala um pouco mais sobre isso. Uma vez eu escutei uma pessoa, me contou, né? Inclusive essa pessoa ela fundou uma clínica de recuperação na época, inspirada pela história da própria enteada, que foi uma adicta e veio a falecer por conta da adicção. E aí a madraça, na época, idealizou e abriu essa clínica para ajudar pessoas adictas a se recuperarem. E ela falava isso, ela falava explicitamente que a família do dependente também é dependente. A família do dependente, muitas vezes, se torna tão doente quanto, né, o próprio dependente. Conta um pouco mais sobre esse mecanismo. De que forma que é essa codependência, Victor? Entendemos que é mais complicado ainda. Atualmente, somando as clínicas que eu trabalho e os pacientes particular, dá mais de 120 famílias aí. Famílias. Pacientes, né? E na família, mais de um, né? Então, dá para duplicar esse número, assim. Uhum. Porque o dependente, de alguma forma, ele está anestesiado naquele momento do uso. No momento, ele não está percebendo o que está acontecendo. Ele vai perceber depois, Uhum. né? No pós-uso. A família não, né? Ela está percebendo o tempo todo. Uhum. Então, o filho que sai de casa, a mãe fica preocupada na hora que volta, vai fazer orações, né? Vai pedir a Deus para que não dê nada de errado. Uhum. Não quer acreditar naquilo que possivelmente esteja acontecendo. Por mais que esteja vendo, não Por quer mais que esteja aceitar vendo, que seja uma não adicção. quer. É aquela velha, né, ideia de que
Acontece na família dos outros, mas não na minha, Uhum. né? E aí, quando passa a ser percebe-se que é um problema e procura um tratamento, né? Como nós dissemos, né? O psiquiatra, o psicólogo, né? Eles vão conhecer também os grupos de autoajuda, pelo menos nos lugares que eu atuo, né? E na minha clínica também eu indico esses grupos, porque nós acreditamos que eles funcionam pela evidência, né? A evidência mostra que funciona, ponto. Os grupos de autoajuda, eles não têm definição teórica, não tem, mas é provado pela evidência. A eficácia é provada pela evidência. Por isso a indicação desses 12 passos. E aí, para a família, né, a dificuldade nesse processo é de entender o que está acontecendo, né? Então, primeiro, a família não quer acreditar naquilo que está acontecendo. A maioria não sabe o que fazer. Fala, tá, ele está usando algum... O que será? Aí a família vai para o senso comum, né? Que uma droga é pior do que a outra. Às vezes eu pergunto para a família, qual é a pior droga que existe? Todo mundo responde o crack. Eu falo, não, é o que seu filho está usando. Essa é a pior droga. É essa que está matando ele. É o cigarro? Então, essa é a pior droga. É o cigarro que está matando ele. Porque é essa que ele usa. Porque é essa que ele usa. Né? Falamos que é a droga de escolha, né? do indivíduo. Então, para a família aceitar que aquilo está acontecendo, ela passa por algumas fases também. Primeiro, ela não quer, como nós dissemos, ela não quer acreditar no que está acontecendo. Depois, ou ela fica punitiva ou ela fica permissiva. Né? Então, tem famílias que não toleram, né? Percebem e falam, não, aqui isso não vai acontecer. E já busca um tratamento, busca uma internação, né? Busca a rede pública de saúde, o SUS, né? Que tem os CAPs também, que ajuda bastante. Sim. Então, já vai para o tratamento. Tem outras que não, que ainda não querem acreditar mesmo e vão sendo permissivas, né? Eu já conheci famílias que davam dinheiro, iam junto, no local onde vendia para comprar, para usar dentro de casa, porque achar que usar na rua corria perigo, né? E aí vai permeando esse ciclo aí de punição, permissão, punição, permissão. E não sabe o que faz. E aí o que piora mais ainda é que esse familiar, ele precisa falar o que está acontecendo com ele. E ele vai falar com alguém da família, ou com um amigo do trabalho, ou com um amigo em comum. E alguém sempre vai dar um conselho. E às vezes é esse conselho que... Porque às vezes a pessoa só quer desabafar. Então, por exemplo, ontem o meu filho chegou em casa 4 horas da manhã, estava mal, estou muito triste. Aí a pessoa fala, se fosse o meu filho, eu faria assim. Na minha casa isso não vai acontecer. Põe ele para rua, né? Interna ele 5 anos. Fala, não vou fazer isso com meu filho. Eu acredito que amanhã ele não vai mais usar. A fé mobiliza muito a família, né? E o indivíduo, às vezes, ele usa da fé da família para continuar usando, porque ele promete que vai parar. Fica prometendo. Acontece nesse exemplo de chegar em casa, né? Vai ser contestado, porque do horário, era como você estava, dormiu na sala, não trocou de roupa. E tô falando de casos simples, né? Porque os mais graves é bem pior, né? O que acontece, né? Deixou de tomar banho, começou a brigar. Até os casos de começar a vender coisas dentro de casa, né? Chegar agressivo, né? Ou dormir em qualquer lugar, né? E aí a família, por não ter um conhecimento teórico, não saber que é uma doença, primeiro, né, nessa punição ou aceitação, né, vai agir daquilo que acha. E o que eu acho é o que eu aprendi. E o que foi que eu aprendi? Né? E o que eu estou escutando? Aí entra os grupos de autoajuda para as famílias também, conhecer outras famílias que estão passando pela mesma dificuldade, né? E aí vão começar a se identificar. E aí é onde gera a empatia, né? Então, o que eu estou vivendo hoje, né, não sou só eu. Existem outras pessoas que têm a mesma dor. E existe solução. E tem que ser firme, né? Porque o indivíduo, ele promete, não por maldade, mas porque ele está cego pela adicção. Ele é um doente, né? Ele não está espirrando porque ele quer, né? Mas a família tenta de todas as formas, né? Até me sensibiliza a falar sobre isso, né? Porque eu vejo, né, nos atendimentos familiares, né, o quão a família deposita esperança nas pessoas que estão em tratamento. Seja na clínica, né, de internação, seja no consultório.
né? Lembro da minha mãe também, né? Quando tive história semelhante. Então, não tem como... Não se emocionar. Porque é uma mistura, assim, de esperança. A pessoa faz o que... Né? Já trabalhei em clínicas mais simples que a família faz empréstimo para poder pagar a internação do filho. Hoje eu trabalho em clínicas de alto padrão, né? Então a questão financeira não é um problema, mas a questão emocional, porque acredita nos profissionais e eles querem uma cura. Eles estão pagando por uma cura, então não importa o valor daquilo. Eles querem que curem o filho dele, a filha. Não importa quanto isso vai custar. Só que não tem cura. A adicção é uma doença que não tem cura. Ela se estaciona. A pessoa pode ficar 30 anos, 50 anos, pode morrer, chamamos de limpo, né? Estar sem uso. Mas de que está curada, não. Porque se ela voltar a ter os mesmos hábitos, né? Frequentar os mesmos lugares e usar pela primeira vez, uma única vez, ela vai despertar nela mesma um monstrinho dentro dela e vai voltar do ponto que estava antes. Fazemos uma analogia com uma vela. Acendeu a vela, começou a usar. Apagou a vela, parou de usar. Só que a gente não está vendo o tamanho que está essa vela. Às vezes a vela já... Entendi. E essa pessoa voltou a usar, ela acendeu a vela de novo. E aí, conheci muitas pessoas que saíram da clínica e acabaram morrendo. Usou mais algumas vezes e teve um ataque cardíaco. Uma overdose. Pode se chamar assim, de overdose? Overdose, na minha experiência, é o que menos acontece. Elas morrem por outros motivos. Por quê, Victor? Porque a droga tem uma característica muito triste. Antes de matar a pessoa, ela faz a pessoa passar vergonha, perder tudo que ela gostava, perder as pessoas que ela ama, faz ela percorrer caminhos tortuosos, né? Se arrepender muito do que fez no dia anterior. Então, ela perturba a vida do indivíduo, né? E começa, né, a deteriorar seu organismo por dentro, né? Então, o álcool da cirrose, né? O fígado, o rim, né? As drogas químicas de coração, né? Palpitação muito forte. Então, por outros motivos, né? Com motivos sociais, arrumam briga, né? Ou dirigem, né? Em trânsito. Então, assim, tem muitas outras questões que matam a pessoa, não só realmente a overdose. Entendi. Que acaba sendo mais triste ainda, né? E eu não queria usar essa expressão, mas possibilita, é o melhor que eu consegui aqui achar, possibilita mais casos de suicídios também? Autoextermínio? Também pode acontecer? Temos alguns casos que tentativa de suicídio é muito grande, porque a pessoa, ela tentou e não conseguiu, e aí vem essa ideia. Porque isso talvez passe, né, essas vergonhas que você comentou, essas exposições que a pessoa se arrepende no dia seguinte, talvez seja uma forma dela olhar para a solução desse problema, né? Porque o que eu ouço falar é que quem busca o autoextermínio não está querendo acabar com a própria vida, está querendo acabar com uma dor, com um problema, né? Que é eliminar o sofrimento. Eliminar o sofrimento. E essa autodepreciação, assim, né, vem na mente do indivíduo. Eu já ouvi vários relatos, né? Inclusive já chegaram pacientes na feminina que tentaram suicídio. E normalmente também, né, um dependente químico, ele não é só dependente químico. Ou ele já tem consigo um pouco de ansiedade ou um pouco de depressão. Então, dificilmente é uma patologia só. É sempre associado com algo. Aí tem várias outras, né? Dependente químico com borderline, bipolar, com esquizofrenia. A maconha causa muito esquizofrenia. Ah, é? Vamos entrar nesse tema, então. Até tá bem... Uma coisa que eu tô ainda tentando entender, essa questão da legalização, Victor. O que você pensa sobre isso, né? Sobre a legalização do uso da maconha? Complexo porque tem a primeira questão econômica, né? Que é o que eu acredito que é o que estão pensando nisso. É o que mais se é pensado no parlamento, né?
entre Um governo de maneira em geral. Não, de fato, na pessoa que usa, não. Porque, como eu disse no início, tem pessoas que vão fumar maconha a vida inteira e não vai ter problema nenhum. Mas tem pessoas que vão fumar maconha e vão desenvolver adicção e vão desenvolver esquizofrenia. Trabalhei numa clínica também que tinha um menino de 22 anos, ele fazia faculdade, academia, né? Assim, normal. Assim, o que é normal também. Né? Entramos em outra pauta. Comum, vai, uma vida comum. Uma vida comum. E fumando maconha, ele de repente, hoje ele não fala, ele não expressa sentimento, expressão facial empobrecida, anda se arrastando, literalmente os pés se arrastando, dificuldade em tomar banho, dificuldade em dormir, pouca alimentação e fuma muito cigarro e toma muito café. Muito cigarro. Normalmente, pacientes psiquiátricos, eles fumam muito cigarro. Não sei o motivo, mas fumam muito cigarro. E a vida dele hoje faz parte da população, né, que na estatística mostra que aqueles que desenvolveram esquizofrenia, né, 30% destes vão ter esquizofrenia, mas vão conseguir ter uma vida social, mas com acompanhamento de alguém. Então, coisas simples do dia a dia ela vai conseguir fazer com o uso da medicação, a psicoterapia, os grupos de autoajuda. 30%. Os outros 30% são pessoas que não têm condição nenhuma de estar no meio da sociedade, que hoje, né, ocupa uma porcentagem gigantesca nos leitos dos hospitais psiquiátricos de São Paulo, no SUS. São pessoas que não conseguem ter vida social, mesmo medicada, mesmo com psicoterapia, não tem consegue. Que ser institucionalizada. Né? E isso é muito triste. Os outros 30% são pessoas comuns, um médico, um psicólogo, um engenheiro que tem, mas trata e consegue viver. Normal, né? Agora, o motivo de ter desenvolvido a esquizofrenia aí varia, né? Tem muitas hipóteses, né? Muitas causas. Com traumas também. Já tive experiência de conhecer um menino que ele foi no enterro da mãe. Quando ele voltou, ele não era mais a mesma pessoa. Ele já não falava, não tinha mais conversa, não tomava banho. E começava a falar sozinho, falava sozinho. E se tornou uma situação permanente isso? Até um dia que ele quebrou um vidro da clínica e começou a se cortar. E a gente teve que segurar ele e levar para psiquiatria. Caramba. Os casos são graves. E esse menino, por causa da maconha, assim, não foi só ele, né? Muitas pessoas, por causa da maconha, porque é um adicto. Se não fosse um adicto, não ia ter um problema. Não ia ser um problema. Então, assim, deixa bem claro, né, para todo mundo, que nós estamos falando de pessoas que são adictas. Sim. Né? As pessoas que não têm problema, não têm problema. E tudo bem, segue sua vida. Estamos falando daqueles que desenvolveram um problema. Né? E que existe solução. Né? Existe solução. É possível buscar ajuda e é possível sair dessa situação com ajuda. Aí são soluções parciais, como essa citada agora, né? Desse menino que estava na clínica por conta da maconha. Várias tentativas de medicamentos diferentes. Ele começou a ter uma melhora, né? Só que não uma melhora significativa no ponto de ele voltar a estudar e ter uma vida a rotina que tinha antes. Não. Mas uma melhora. E tem pessoas que voltam a ter uma rotina, né? Não vamos dizer a que tinha antes, porque essa frase é muito dita. Eu queria ser o que eu era antes. Não, mas o que eu era antes me levou a eu estar aqui agora. É melhor que eu não me torne o que eu era antes. Melhor que eu não me torne o que eu era antes. Melhor eu me tornar uma versão melhor do que eu era antes. Né? Por isso que existe uma frase, que é um jargão também, que é a busca de uma nova maneira de viver. Isso está nos 12 passos. Então, eu busco isso, essa nova maneira de viver. Como que eu vou viver hoje? Né? E dentro da metodologia e da sua prática clínica, é instruído que a pessoa olhe sempre para esse passado ou que ela deixe esse passado num lugar que ela não acessa com tanta frequência, Victor? Porque eu ouço muitas pessoas falando assim, esquece isso, como se fosse possível, né?
esquece isso e vai viver uma nova vida. Como que é do ponto de vista técnico essa questão desse esquece isso? Ninguém vai esquecer. Você pode recalcar para o seu inconsciente, mas tá lá. E é importantíssimo relembrar. É como se fosse um retrovisor. Imaginei. Se eu não me lembrar dos prejuízos que eu tive, a minha mente tem uma capacidade tão grande de tentar esquecer os prejuízos e me lembrar dos bons momentos, que se chama memória eufórica. Então, eu esqueço os dias maus e lembro dos dias bons, assim, se dizer. E acredito que depois de um período sem o uso, agora eu consigo controlar. Não, então fiz o tratamento normalmente de 3 a 6 meses nas clínicas, né? Terminei o tratamento, agora eu consigo controlar a substância, né? Vou usar só de final de semana. Né? Então, isso não acontece. Ela vai dar errado. Então, primeiro, antes dessa pessoa ter uma recaída, nesse caso, ela tem uns pensamentos. Né? Ela vai pensar algo. Né? Então, primeiro ela pensa, vou ou não vou? Gera dúvida. Nessa dúvida é onde que a gente sugere que peça ajuda. Ligue para alguém, existe um número que é 132, que é um número de utilidade pública, assim como o bombeiro, polícia, é um número gratuito. 132. 132, que é o do Narcóticos Anônimos. Tem alguém 24 horas pronto para te atender. Então, a ajuda está ali disponível, né? Ou você liga para um amigo, para um companheiro, para o seu psicólogo, para quem você quiser, né? Nesse momento de dúvida. Porque aí você está conseguindo ainda ter a crítica de que, poxa, eu estava internado, ou estive muito prejuízo, terminou meu casamento, pô, não terminei a faculdade, poxa, não consegui prosperar da forma que eu gostaria. E a ideia de que, vai lá, né? Tipo o pica-pau, assim, né? O anjinho e o diabinho aqui. Nesse momento é o momento que se pede ajuda, porque depois que tomou a decisão, acabou. Né? Se a pessoa falar, eu não vou, ela não vai. Se ela falar, eu vou, ela vai. E ninguém segura. Ninguém segura. Pode parar quem for na sua frente que ela vai desviar e ela vai ir. Realmente é importantíssimo a gente aceitar e saber pedir essa ajuda, né, Victor? No momento crucial aí, né? Que bom que já existe, né? Essas ajudas, né? Que bom que a gente pode contar com essas ajudas, né? Sim. Eu tô aqui para te perguntar, faz um tempo e a gente foi se envolvendo em um assunto puxando o outro e puxando o outro. E eu queria que você contasse aqui para nós todos, né? De como é que foi esse início, assim? Por que escolher a psicologia? Alguns temas anteriores, quase que eu entrei nisso, né? Porque você disse algumas coisas que eu já pensei, agora é a hora, né? Muito interessante, né? Nós estávamos conversando anteriormente, né? E no meu primeiro dia de aula, a professora entrou na sala e começou a perguntar para todo mundo o motivo de estar cursando psicologia. Aí, 99% da sala era menina, né? Só eu e mais uns 3 ou 4. A maioria das respostas foram: eu quero ajudar as pessoas, eu quero me conhecer, eu quero ajudar alguém da minha família. Sempre a palavra ajudar o outro. Aí, tanto que a professora falou, então você está no lugar errado, você vai ser assistente social, que aí você vai poder ajudar alguém. A psicologia não é esse o propósito. Né? Você não está aqui para se conhecer. Né? Então, é lógico que com o desenvolver ali você vai conhecendo a teoria, você vai ampliando o seu repertório de conhecimento, logo de reflexão e de autopercepção. Então, isso acontece naturalmente. Não que é o propósito. Não é o fim. Não é para isso que não você entra numa faculdade de psicologia. Senão eu vou estudar preciso de um outro trabalho, então, né? Porque se eu fui com esse objetivo, né? Sim. Mas que essa reflexão acontece durante o curso, esse amadurecimento pessoal, realmente ele acontece. É inegável. Mas aí chegou na minha vez, eu respondi, professora, porque eu não concordo com nada que acontece, né? Eu não concordo porque eu me comporto de tais formas, como as pessoas se comportam, como o mundo é feito, né? Essas doutrinas, assim, por que que nós reagimos assim? Por que que é da forma que é? Existe um motivo para isso. Né? Existe um condicionamento, né? Até nós brincamos, né? A mulher tem que assistir a novela das 8, o homem tem que assistir o futebol no final de semana, tomando uma cerveja,
Isso é sinônimo de felicidade, né? E aí pode ser o oposto, né? Porque eu buscando isso, eu posso estar desatento com outros, né? Não somente em grupo, né? Como no domingo, por exemplo. Então, nós vivemos dentro de uma cultura de regras e condutas que de alguma forma, levam-nos a um caminho, né? E eu queria entender o porquê disso. Aí eu fui conhecer as teorias psicológicas, né? A TCC, a psicanálise, a fenomenologia, né? Eu atuo, né? Na fenomenologia, né? No Aqui e Agora, que é muito próximo do Só por Hoje. Me explica, eu não conheço. Me explica como que é essa linha da fenomenologia. É uma ideia bem simples de o objeto, que seria para a psicanálise, né? Na fenomenologia, a pessoa é o centro de tudo. Ela é a pessoa mais importante. É a pessoa. A existência da pessoa. A minha existência naquele momento. Algumas teorias vão dizer que nós nascemos com uma folha em branco, que o ambiente escreve nós. Outras vão dizer que existe uma troca, né? Eu influencio o ambiente em mim influencia e me torna quem eu sou, né? Então, diante, né, todas essas formas de pensamento, né, a fenomenologia procura observar o indivíduo em si, né? Dar voz a essa pessoa. E esse dar voz é muito interessante no contraponto de escutar, né? Por exemplo, nos grupos de autoajuda, dura-se 2 horas a reunião, a pessoa tem o direito de falar 6 minutos e ela ouve 154. Nós aprendemos a falar, é ensinado a falar, mas não é ensinado a ouvir. E até mesmo no sistema escolar, né? A gente é treinado para responder. A gente é treinado para ter a resposta certa na hora da avaliação. A gente é treinado para saber o conteúdo que o professor ensinou e responder aquilo que é perguntado, né? E não somos escutados, não somos ensinados a escutar normalmente. E essa ajuda que estamos falando constantemente, às vezes é só escutar, né, o que o outro tem a dizer, né? Então, o propósito da psicologia nesse âmbito é da escuta, né? É dar o apoio, é o acolhimento, né? E essa linha, eu posso chamar de linha da psicologia, essa fenomenologia, ela se resume a escutar o paciente e, ao mesmo passo, também sugerir ações ou apenas escutar? Na verdade, quem tem a resposta é sempre o paciente, né? Eu não tenho a resposta nem para mim mesmo. O objetivo é como se fosse um quebra-cabeça. Então, nós vamos separar as pedrinhas juntos, né? As pecinhas, né? E você monta. Agora, qual é o desenho que você vai montar? Cada um escolhe o seu. Né? É só isso, né? Nós só, né? Estamos simplificando. É como porque, se fosse tão simples assim, né? A teoria ela é muito... 80 sessões para chegar no só. A teoria fenomenológica ela é muito abrangente, assim, algo muito bom de ser estudado. É muito grande o estudo e o conhecimento adquirido, né, a partir daquilo, né, a partir do que se propõe a metodologia, né? Na prática é isso, né? E pensando de novo nos grupos, né, como eu disse, é o Só por Hoje, é o Aqui e Agora. E aí tem também, né, pensando no Aqui e Agora, no Só por Hoje, na ajuda, né, um outro jargão que nós falamos anteriormente é só por hoje, mas se um dia for tempo demais, que seja 5 minutos de cada vez, né? E que juntos podemos fazer tudo aquilo que sozinho eu não consigo. Uau. Então, é forte. É forte. É muito forte. E a força de um grupo, né, cara? Acho que não tem nada que se compara, né? Sentir a energia do grupo é muito diferente do que você se sentir sozinho numa batalha, né, cara? Saber que tem outras pessoas lutando a mesma luta, que estão se apoiando, se ajudando, é diferente mesmo, né? E que estão conseguindo. Conheço companheiros que estão há 30 anos, 20 anos. Eu atendo pessoas que estão há múltiplos anos. Eu atendo pessoas que saíram da clínica e continuei atendendo fora e continuam, né, encontrando essa nova maneira de viver.
E tem nos grupos, pelo que você estava me contando anteriormente também, algumas metodologias de recompensas, né? A pessoa vai conquistando novos degraus, novos reconhecimentos dentro daquele grupo. Como que você pode contar um pouquinho de como que funciona isso em alguns grupos de autoajuda? Tipo, a cada tempo que a pessoa fica, ela vai mudando de patamar dentro do grupo? Tem isso? Não diria patamar porque ali é um meio de igualdade. Uhum. Né? Até brinca assim, quem tá mais tempo limpo é quem acordou mais cedo. Porque o que vale é só por hoje. Sim. Quem tá mais horas acordado tá mais tempo limpo. É. Então, assim, é um momento da reunião onde que se comemora um tempo de abstinência. Então, existe tempos de 30, 60, 90 dias, 6 meses, 9 meses, um ano, múltiplos anos. Então, é um momento onde que a pessoa alcança esse número, esse tempo de abstinência. Ela ganha, né, um chaveirinho. Cada cor representa um tempo diferente. E se comemora. Normalmente, as pessoas levam sua família, levam comes e bebes e confraternizam, né? Dessa vez, né, comemorando, né, a abstinência e a recuperação. Não mais antes, né, comemorando com algo, usando. Né? Uhum. Então, se comemora hoje a vida. Né? Mais um dia de vida. Né? Mais um dia limpo. Mais um dia limpo. Fantástico, fantástico. Troca-se a recompensa, né? Mas Troca-se continua a se oferecendo recompensas. Sim. Fantástico, Victor. Muito bom. Eu acho que a gente poderia continuar falando. Aliás, eu tenho uma pergunta antes de partir para essa outra aqui, que é a questão da internação. Na hora que você começou a contar sobre a paciente que não estava conseguindo comer, me veio essa dúvida. Há casos em que a pessoa quer, mas também há casos de internações compulsórias? Existem alguns tipos de internações. As voluntárias, involuntárias e as compulsórias. Compulsórias / judicial, né? Então tem a voluntária, clínicas voluntárias, onde a pessoa vai, né? Ela fica o tempo que ela quiser. Isso não significa que seja o tempo do tratamento, né? Então existe um tempo de tratamento. Normalmente de 6 meses, para qualquer clínica. Mas eu quero, por exemplo, eu quero ir lá me internar por 3 meses, eu posso. Você pode. Você pode ir embora a hora que você quiser. Numa voluntária. Numa involuntária, né, a pessoa já vai por outros meios também. Às vezes ela vai para o resgate, então a família chama uma ambulância, vai o médico, vai o enfermeiro junto, avalia a pessoa, né, e diz, você precisa ser internada. Se ela resistir, ela é amarrada e levada à força. Literalmente. O médico avalia antes, junto com a família. Às vezes a família fica de longe, né, porque não, né, é um momento de muita tensão, né, e tem que fazer uma intervenção. Isso é uma intervenção médica, né? E é levado para a clínica. Em que casos, assim, me dá um exemplo de um caso que chega nesse extremo? Vários. A grande maioria. A grande maioria? A grande maioria. Porque a pessoa, quando está no uso extremo de uso de álcool e droga, ela não consegue mais pensar, ela não consegue mais tomar decisão. Tanto que foi feito um teste psicológico no córtex frontal da tomada de decisão com pessoas que usavam, pessoas que não usavam. Então, os neurônios das pessoas que estavam em uso, ali não estava funcionando. Então, assim, eles estavam apáticos à vida. Uhum. Então, para tomar a decisão de que eu preciso de uma ajuda, não consegue tomar essa decisão. Agora, as pessoas que não estavam usando, né, então tomaram a decisão simples. Né? A própria literatura fala, às vezes, atender um telefone ou dirigir parecia estranho para nós. Então, a pessoa ela não tem condições de decidir por ela. Então, ela fica 30 dias, aí depois disso ela vai dizer, eu quero continuar ou não, para poder desintoxicar. E o que é mostrado assim, né, constantemente é que a grande maioria que depois de desintoxicado quer continuar o tratamento. Porque aí a partir daí começa a ter aí vem a capacidade de decisão. Vem a capacidade de decisão. Aí tem crítica que fala, poxa, peraí, né, ela engorda, né, ou ela emagrece, dependendo, né, do tipo de droga que for. Ela começa a pensar, raciocinar, aí tem as terapias, né, tem os grupos, né, tem todo o trabalho feito dentro da clínica para conscientizar esse indivíduo. Vem a medicação com o psiquiatra, né, para ajudar a desintoxicar, expelir essa droga. E ela volta a começar a pensar. Aí ela volta a ter sonhos, né, volta a olhar a família como, né, algo bom,
né? Volta a perceber que teve prejuízos, mas que alguns são irreversíveis, mas outros são reversíveis, né? E é nesses que são reversíveis que a gente vai observar, né? E naqueles que não foi conhecido ainda, né? Então, existe algo que é reversível, que eu posso voltar a ter, como um trabalho, voltar à relação com a família, por exemplo, e a própria vida que seguirá, que a pessoa nem sabe como estará daqui 5, 10 anos se ela estiver em abstinência. Então, esse é um tema muito, muito complicado de falar, porque teve a reforma antimanicomial, né? Eu tive uma participação num curso na Federal de Santo André, de Defensor Popular da Saúde Mental. Conheci pessoas que fizeram parte, né, desse movimento. Tem os jornais da época, né, do término dos manicômios, porque era um problema, né, para a saúde. Qualquer um era internado e lá faziam práticas muito severas, né, de tentativas de tratamento, como eletrochoque, lobotomia, né, enfim. Né, o SUS hoje trabalha com os CAPs, de dependência química e transtornos mentais. Então lá a pessoa chama-se HD, né, Hospital Dia. Ela passa o dia lá e volta para casa. Isso é mais para paciente psiquiátrico, assim, né, para ele não ficar internado, né, para ele ter um convívio com a sociedade. Então, nas clínicas involuntárias, a ideia é desintoxica, depois você pensa na sua decisão. Agora, as internações compulsórias, elas são determinações judiciais. Então, a pessoa provavelmente causou um prejuízo à comunidade e é determinado que, por causa desse prejuízo, ela tem que ser internada? Sim. Inclusive, até pessoas que estavam presas, por exemplo, assim, cumprem sua pena numa clínica de recuperação. Porque o motivo do seu crime foi por conta, né, de buscar usar mais drogas. Não que essa pessoa era uma criminosa. Ela cometeu um crime, tem que pagar por isso. Por causa do vício. Por causa do vício. Aí ela vai, em vez de ficar presa numa cadeia comum o tempo todo, ela vai para uma casa de recuperação, uma clínica terapêutica. Até ela se cuidar dessa adicção. E ficar o tempo necessário. Uau. Realmente tem muito, muito assunto aqui, muita matéria-prima, né, para a gente conversar sobre isso, Victor. Eu quero aproveitar o momento para reforçar, né, que existe ajuda, que é possível e que é um ato de coragem pedir essa ajuda, né? Existem pessoas preparadas para ajudar quem está precisando dessa ajuda, né? O 132 pode ser uma ajuda e os psicólogos também, né, Victor? É importantíssimo a gente reforçar isso aqui, né? Que a felicidade, ela pode estar num abraço, pode estar num pedido de ajuda. Não necessariamente ela vai estar no uso de alguma substância, né? Vamos lembrar isso várias vezes para que as pessoas recorram a essas ajudas. Você quer aproveitar o espaço aqui, Victor, para deixar alguma mensagem especial para alguém ou para algum grupo de pessoas? Sim. Gostaria de deixar para a classe da psicologia, né, principalmente esses que atuam na área da dependência química, sabe como é complicado lidar com isso, mas quão gratificante né, ver as pessoas continuando a recuperação e vivendo, né, e alcançando a alegria, a felicidade junto com sua família. Também quero dar um abraço para minha esposa, a Karina, minha mãe, Marilza, né, como foi citado inicialmente, né, são pessoas muito importantes para mim. Quero deixar o meu @. Por favor, né? Por favor. Mas antes disso, eu quero também te fazer mais umas perguntinhas aqui, tá? Tô na hora ainda. A gente pode falar o @ agora e depois. Qual que é o @ mesmo? Psicólogo Victor Barradas, né? Psicólogo Victor, né? Victor com Barradas. C mudo, Barradas. Mas a gente vai falar isso de novo daqui a pouquinho. Mas antes eu quero te fazer uma outra proposta aqui, Victor. Quem sou eu, né? Para fazer uma proposta dessa para um psicólogo. Mas vou me arriscar aqui, tá? Entendi. Eu quero te convidar para uma viagem no tempo agora. Né? Você deu algumas informações em relação muito mais em relação à sua profissão do que à sua vida pessoal, mas você também abriu algumas informações aqui em relação à sua vida, a sua admiração pela sua esposa e pela sua mãe. O fato de você ter escolhido a psicologia por algumas questões
com relação ao mundo que você já carregava, né? E hoje você se tornou o Victor Barradas de 2024. Você é uma pessoa madura, uma pessoa que tem uma profissão, que tem várias, ajuda várias pessoas, mais de 120 famílias, enfim. Hoje existe todo um repertório, né, que formou você, formou o Victor de hoje. Mas existe também o Victor criança, o Victor de alguns anos atrás aí, né? Eu queria te convidar para você de hoje, né, o Victor de hoje, revisitar o Victor criança e dar um conselho para o Victor criança. Que conselho seria esse? Essa é bem forte, porque assim, o Vitor criança, ele conviveu com um pai que morreu, né? Que era alcoólatra. E depois da separação que teve, já tinha uns 15, 16 anos, ele morreu. Descobriu um câncer no cérebro, ou bebia ou tomava medicação. Ele preferiu beber e em questão de dias morreu. E minha infância inteira foi ele chegando em casa bêbado, brigando com a minha mãe, brigando com a gente tendo que correr pra rua, ligar pros meus avós, polícia, foi assim. Só que o meu pai ele não teve a oportunidade de conhecer um tratamento. Ninguém olhava para ele como um alcoólatra, um doente. Olhava ele como um senso comum, como um cachaceiro, safado, sem vergonha. Até nós, né? De dentro da família. E se eu pudesse falar alguma coisa para aquele Vitor, né? Eu diria, tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Seu pai tá te dando o melhor que ele pode, tá tudo bem. Hoje, trabalhando com isso, eu vejo que a oportunidade de se conhecer o tratamento, ela é fundamental. E assim, quando se conhece, dê valor. Né? Porque pro meu pai não foi assim. Né? Ele não sabia que existia uma internação, não sabia que existia Alcoólicos Anônimos. Nem que ele era uma pessoa portadora de uma doença. Nem sabia que era portadora de uma doença. Né? Não foi para um grupo de autoajuda, não foi no psicólogo, não tomou medicação. Porque ninguém sabia lidar com isso na época. Né? E não deu tempo e ele partiu. Então, onde quer que ele esteja, né? Tá tudo bem também, né? Tá tudo bem. E isso foi um dos motivos também que me alegra conhecer pessoas que estão buscando um tratamento, né? Porque elas estão tendo oportunidade. Uau. Obrigado pela generosidade de compartilhar isso com a gente, viu, Victor? Muito bonita. Eu sinto muito, mas eu também acredito que de onde ele estiver, tá tudo bem. Obrigado mesmo pela generosidade. Bom, eu tenho certeza que tem pessoas que estão assistindo esse papo agora que se interessaram ou em pedir ajuda para o Victor ou em continuar conversando com o Victor. Né? Então, para as pessoas que querem continuar conversando com o Victor, @psicólogo Victor Barradas. É isso, né? Isso. E para quem quer pedir uma ajuda profissional, você gostaria de deixar os locais de atendimento para as pessoas te procurarem em São Paulo? Meu número, primeiro, que é Fica o 011 96494 5337. Você está falando seu número num podcast, hein? Pode ser que chegue bastante gente lá. Queira Deus, né? Que as pessoas saiam desse mundo sombrio, né? A gente até brinca e fala, sai dessa rua sombria, dessa rua escura. Dessa rua escura. Sai dessa rua escura. Então, vou repetir, 11... 96494 5337. Podemos colocar depois na descrição do vídeo, né? E se buscar internações, né? Eu trabalho numa clínica feminina que chama-se La Serenité, que fica em Caçapava, em São Paulo. New Life, que é em São Bernardo. A La Serenité é feminina, a New Life é masculina. Uhum. E uma que eu passei também, que é muito boa, a Zawane, que também é em São Paulo. Então, essas 3 clínicas eu indico, né, para aqueles que querem buscar uma internação. Uau. Muito bom. Esse é o Endcast, né? Um podcast onde a gente fala sempre com o tema felicidade, mas buscando a felicidade possível, né, Victor? A felicidade palpável, que está ao alcance de todos. Não uma felicidade tóxica que extingue, né, tudo que é real, tudo que é doloroso, né, para acreditar que a gente tem aquela felicidade
100% do tempo, né? Isso não existe, né? O que existe existem momentos de felicidade, existem momentos de dificuldade. Às vezes a gente precisa de buscar ajuda, essa ajuda existe, né? E a gente pode contar com ela. E o Endcast está aqui para isso, para mostrar essa realidade, para mostrar que existem canais de ajuda e para proporcionar para quem está aqui e para quem está assistindo um pouquinho de felicidade. Se você gostou desse episódio, lembra de curtir, compartilha com outras pessoas que podem se beneficiar desse conteúdo, sejam dependentes ou codependentes, ou simplesmente pessoas que ainda não entenderam que isso é uma condição de saúde e que precisa de ajuda. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreva no canal. Se você assistiu a gente pelo Spotify, segue a gente aqui, deixa 5 estrelinhas que ajuda a plataforma a entregar esse conteúdo para mais pessoas que também podem se beneficiar. Um beijo para todos e até o próximo episódio. Valeu, galera.